Olá a todos. Hoje vamos continuar com as aulas auxiliares. Então esta é a terceira aula auxiliar a respeito da permutação e combinação. Nesta aula a gente vai ver como fazer a contagem do número de possibilidades que eu tenho das sequências, né? Então, se eu tenho 100 moedas e eu tenho uma sequência onde eu tenho 60 caras, quantas sequências eu terei com 60 caras, certo? Nós já vimos que a ordem da saída dessas caras pode ser diferente. Elas podem ser todas, uma atrás da outra, ou elas podem ser intercaladas, ou elas podem ser intercaladas duas a duas, aí depende do número de lançamentos que você faça, e também depende da fidedignidade da moeda, ou seja, se é uma moeda justa ou se ela é uma moeda não justa, né? Então, vejamos aqui como fica. Então, o que veremos hoje aqui, primeiramente, é o cálculo, né, da combinação, né? Então, nós vimos na fórmula, naquela fórmula que nós tínhamos para a distribuição binomial, nós vimos que tínhamos só um momento aqui. Vimos que tínhamos esse termo aqui que multiplicava as probabilidades elevadas aos seus expoentes, né? Esse termo aqui nós chamamos de combinação de n elementos kk. E esse termo aqui também é aquele termo, né, que eu pedi para não confundir com uma fração. Pode parecer tolo para vocês, mas tem algumas pessoas que confundem, tá? Então esse termo é aquele termo que aparece lá e é o número de possibilidades que eu tenho, é o número de arranjos que eu tenho entre lançamentos de cara e coroa, né? Então vamos dar uma olhada como a gente calcula essa coisa aqui, né? Como nós calculamos esse número aqui. Então, primeiramente, vamos fazer um exemplo aqui com 6 objetos e 4 lugares, né? Então eu tenho digamos que eu tenho 4 caixas, né? E eu quero distribuir esses 6 objetos em 4 caixas. Então a minha pergunta é o seguinte: de quantas maneiras eu posso dispor esses 6 objetos em 4 caixas? Ou como eu posso dispor esses 4 objetos A, B, C, D, E e F em 4 caixas, né? Então pensamos aqui em 4 caixas diferentes, né? E como dispor isso aqui, né? Então a gente pode dispor assim: A, B, C e D, né? De outra forma, a gente também pode dispor assim: B, C, D e E, certo? E assim sucessivamente. A gente pode fazer isso de várias maneiras possíveis. Então a minha pergunta é: de quantas maneiras eu posso fazer esta disposição aqui, essa distribuição? De quantas maneiras diferentes eu posso distribuir 6 elementos em 4 caixas, né? Então, e veja bem, aqui a ordem importa. Então, se eu distribuir A, B, C, D, ou distribuir D, depois B, C e A, eu vou considerar como duas distribuições diferentes, né? Então, eu tenho os 4 objetos considerados como distinguíveis, tá? Então, vamos lá. Então, aqui primeiro, vamos considerar de novo as 4 caixas, né? E vamos ver o que acontece aqui, né? O que eu faço, o que eu estou fazendo nessa primeira apresentação aqui? Eu estou colocando 4 caixas e eu estou colocando em cima uma multiplicação de 4 números. Então, como que a gente pensa aqui? Então, eu tenho 6 objetos. Então, como eu tenho 6 objetos, na primeira caixa eu tenho a possibilidade de colocar 6 objetos, né? Então, eu escolho um desses 6 objetos e coloco dentro da caixa. Para a segunda caixa, sobraram apenas 5 objetos. Então, eu escolho um desses objetos e coloco dentro dessa caixa.
Para a terceira caixa, sobraram 4 objetos. Escolho um desses objetos, coloco dentro da caixa 3. Para a quarta caixa, sobraram 3 objetos. Escolho um desses objetos e coloco na caixa 4. Então, o que acontece aqui? Esse é o número de objetos que eu posso colocar em cada uma das caixas. Então, como fica aqui? Ó, eu tenho esse número aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Esse aqui é o número de objetos que eu tenho em cada caixa. Tá? Em cada caixa não, que é o número de possibilidades que eu posso calcular de maneira a colocar 6 objetos em 4 caixas. Né? Então a pergunta é: de quantas maneiras eu consigo colocar 6 objetos em 4 caixas? Ela é dada por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Né? Esse número aqui, né, ele nos dá esse valor. Então vejamos bem que então 6 objetos nesta forma equivale a n. Tá? Então nesta fórmula aqui, 6 objetos equivale a n. Nesta, em 4 lugares aqui, na fórmula, equivale a K. Ok? Esse K aqui é o número 4 aqui nos objetos, né? Das caixas. Né? Então é o número de lugares que eu tenho para colocar. Então, se eu faço essa conta, né? 6 vezes 4 vezes 3, eu tenho 360. Mas eu posso fazer isso de uma forma diferente. Eu posso escrever como 6 fatorial sobre 2, 6 fatorial sobre 2 vezes 1, 6 fatorial sobre 2 fatorial, ou 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, que dá 2. Né? Ou, de maneira geral, 6 fatorial sobre n menos k. De maneira mais geral ainda, eu tenho isso dá 360, e de maneira mais geral ainda, eu tenho aqui, né? Eu teria aqui n. Deixa eu escrever melhor aqui. N fatorial, né? Aqui embaixo. Continuemos então. Então isso aqui me dá o número de permutação de 6 elementos KK, né? Ou de 6 elementos de 4 em 4. Então esta é uma permutação. E a fórmula para a permutação fica esta aqui, ó. Permutação de n elementos KK é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Né? Prossigamos aqui. Então, o que a gente tem no mundo das permutações, a ordem de quem senta nas cadeiras importa. Então, se eu tenho 4 sujeitos aqui, o Arnaldo, o Bernardo, o Carlos e o Diogo, né? Se eles sentarem nesta ordem aqui, é diferente de o Diogo sentar no lugar do Arnaldo e o Arnaldo no lugar do Diogo. Né? Eu tenho uma configuração diferente. Então, para as permutações, importa isso aqui. Né? E como fica no mundo das permutações? Não, aqui não é permutação. No mundo das combinações. Né? Como essa coisa fica no mundo das combinações? Ó, aqui não é permutação. Aqui é combinação. Ok? Então vejamos como fica no mundo das combinações. Então o que nós tivemos aqui foi para o mundo das permutações. Né? Então no mundo das permutações nós fizemos uma contagem. Então permutação de n elementos kk e a ordem dos elementos importa. Então ABCD é diferente de DACB, ou seja, colocar os objetos A, B, C e D nas caixas 1, 2, 3 e 4 é diferente de colocar D, A, C, B nessa ordem diferente. Né? Então D na caixa 1 é diferente de A na caixa 1.
B na caixa 4 diferente de D na caixa 4. Agora nós veremos uma situação onde isso aqui não importa, ou seja, desde que eu distribua esses elementos dentro das caixas, esses 4 elementos aqui dentro das 4 caixas, isso não importa com relação à sua ordem. Então, o que precisamos fazer aqui? Nós precisamos calcular de quantas maneiras diferentes a gente consegue calcular 4 objetos em 4 caixas. Veja bem, agora não são mais 6 objetos em 4 caixas, agora são 4 objetos em 4 caixas. Vejamos então como fica isso, né? Então, aqui está a nossa pergunta de quantas maneiras podemos arrumar K objetos em K lugares, né? Então, vejamos aqui K lugares, né? Então, para K lugares, 1, 2, 3, né, até K. Então, colocaremos aqui 4 objetos em K lugares. Então, para o primeiro caixa, para a primeira caixa, eu tenho 4K objetos, né? Para a segunda caixa, eu tenho K menos 1 objetos. Para a terceira caixa, eu tenho K menos 2 objetos. Ou seja, para a primeira caixa, eu posso escolher entre K objetos. Para a segunda caixa, eu posso escolher entre K-1 objetos. Para a terceira caixa, eu posso escolher entre K-2 objetos. E para a última caixa, sobra apenas 1. Então, isso aqui é um fatorial, não é? Como nós vimos anteriormente, a gente pode escrever isto desta forma, né? Então, eu tenho um K fatorial. Eu vou escrever agora isso como sendo CNK, né, é igual a PNK, que é a nossa combinação sobre... sobre K fatorial. Né? Então, o que eu tenho? Meu PNK é dado por isso aqui. Né? Então, eu escrevo aqui meu PNK sobre K fatorial. Reescrevendo, eu tenho N fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Tá? Por que eu estou dividindo por isso aqui? Eu estou dividindo pelo número de diferentes maneiras. Então, quando eu divido pelo número de diferentes maneiras de colocar K objetos em K lugares, eu estou transformando isso igual a isso. Né? Estou transformando ABCD em DACB. Sendo assim, né, eu tenho para a fórmula da combinação este resultado. E agora eu tenho aqui o nosso número NK. É um número combinatório, né? Diferente do primeiro número combinatório. Então, percebo que o nosso número combinatório ele pode vir de uma combinação ou de uma permutação. Ok? E aqui a ordem dos elementos não importa. Tudo bem? Então chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula nós vamos continuar com a aula principal. Sairemos das aulas auxiliares e voltaremos para a aula principal seguindo ainda o livro do professor Salinas. Desejo um bom estudo para vocês e até a próxima aula.